diante dos questionamentos que tinham sido feitos por Jó, Deus mesmo intervém, Deus lhe dá uma resposta. Deus não explica o mal, o sentido do mal, mas faz com que Jó perceba que a questão é muito ampla, é muito complexa, ele não conhece todos os detalhes. Principalmente, Jó não conhece o que se passa no céu. Vamos lembrar que lá no começo do livro de Jó, é no céu que o diabo decide, coloca a proposta de tentar Jó, de provocar Jó. E Jó não conhece isso, Jó não sabe todas as coisas, nós não sabemos todas as coisas. Na sua intervenção, no capítulo 38, Deus havia mostrado essa imensidão das coisas nos astros, no mar, na chuva. Agora, no capítulo 39, Deus continua mostrando que a realidade, que a criação é muito ampla, é muito complexa e nós não somos capazes de abarcar tudo. Ele continua questionando Jó: você sabe isso? Você entende aquilo? Você é capaz de explicar aquele outro? Agora, no capítulo 39, Deus faz isso com os animais. Ele cita vários animais, questionando Jó sobre os comportamentos desses animais. Nós podemos notar nessa sequência toda algo que vamos deixar emblemático nessa aqui. As camurças se encurvam, forçam as crias a sair, lançam fora os filhos. Nos vários animais que Deus vai mencionar aqui no capítulo 39, ele mostra isso. Os animais não têm inteligência, não têm um planejamento, mas fazem sempre as mesmas coisas, sempre agem numa mesma direção. É aquilo que nós chamamos de instinto. Deus então coloca esse questionamento: quem deu esse instinto aos animais? Quem foi que deu esse direcionamento para o modo de cada um, nas suas diferenças, agir? Nós não somos capazes de compreender tudo isso, não criamos isso tudo. Uma vez eu vi um documentário em que o narrador, falando justamente da evolução, tudo, dizia que chegou o momento que os lobos viram que seria interessante se aliar aos homens porque ganhariam comida, e aí surgiu o cachorro como animal doméstico. Como se os animais tivessem essa capacidade de tomar uma decisão: eu vou fazer assim porque vai ficar mais tranquilo para mim. Não é dessa maneira. Os animais agem por instinto. E por mais, vendo os capítulos 38 e 39, em que Deus menciona toda a criação, e questiona Jó, como é que funciona isso, por que é assim, quem foi que dispôs desta maneira, nós podemos colocar duas questões. Primeira, por mais que nós sejamos capazes de conhecer, por mais, por exemplo, que a ciência tenha evoluído bastante desde a época em que o livro de Jó foi escrito, por mais que nós hoje tenhamos explicações para muitas coisas, saibamos demonstrar como muita coisa acontece na natureza, sempre há novas coisas que não sabemos. Parece que a cada passo que a ciência dá, surgem novas dúvidas, uma resposta traz novas perguntas, né? É justamente isso que Deus mostra aqui nos capítulos 38 e 39 do livro de Jó, né? E, num segundo ponto, a natureza se desenvolve independente do nosso conhecimento e independente da nossa intervenção. Por exemplo, quando se planta uma semente, ela cresce não porque nós sabemos como ela cresce, mas porque já estava na natureza dela se desenvolver daquela maneira. Então não é uma questão de termos uma ou outra resposta, a questão é que isso tudo existe antes de nós, independente de nós, e continua se desenvolvendo com ou sem a nossa capacidade de conhecimento. Isso nos remete ao Salmo 19 ou Salmo 18, que menciona algumas coisas da natureza, vendo justamente essa beleza da natureza que se repete, que se mantém constante. E olha que expressão bonita: sem falar, sem pronunciar, sem que se ouça a sua voz, o seu discurso atinge toda a terra. Como que a natureza faz um discurso que louva a Deus, que exalta a Deus, que mostra a sabedoria de Deus e que questiona: isso tudo existiria sem a intervenção de um ser divino, sem a intervenção de algo que lhe é exterior?